Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5, o mesmo versículo, a mesma introdução daquele dia. Pega a sua Bíblia comigo. Eu encorajo você a trazer a sua Bíblia, mesmo que você acompanhe aqui, mas para você fazer as suas anotações ou marcar aí o verso da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 3, 5, diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos lá ler todos juntos no 3, vamos lá? 1, 2 e 3. Não 3 vezes aqui o final. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Mais uma vez. Mas a nossa vem de Deus. Aplauda a palavra do Senhor. Eu disse no domingo passado, o Paulo ele estava sendo interrogado, o seu ministério estava sendo colocado em xeque, porque ele não tinha uma carta de recomendação, né? Ele não tinha alguém grande falando: ó, você é chamado por Deus, você... Não. Mas o Paulo, em defesa, ele vem dizendo o seguinte: tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que Jesus faz por nosso intermédio, não tem a ver com uma capacidade própria, mas tem a ver com que essa capacitação vem de Deus. Então, uma coisa que o crente precisa entender é que há uma diferença do crente e há uma diferença do crente que recebeu essa capacitação. Há uma diferença do crente e do crente que recebeu a unção. Você precisa desejar a unção. O que é unção, pastor? Ora, a unção é o poder de Deus que opera no crente, transformando sua própria vida e capacitando-o para realizar a obra de Deus. Nós não seríamos, quantos me ouvem, digam amém? Nós não seríamos capazes de realizar o que realizamos com os nossos próprios braços, mas a unção de Deus torna isso possível. Como você, como pastor, aconselhar alguém e a vida dessa pessoa ser mudada, ser um conselho chave que vira o entendimento da pessoa e a pessoa tem a sua vida mudada? Não tem outra história e conversa a não ser pela unção do Espírito. Quantos me escutam, digo amém. Não tem como alguém ser curado por nosso intermédio, pelos nossos próprios braços. Não tem como. Você coloca, terça-feira, quem esteve na oração viu, todas as pessoas que saíram do seu lugar e vieram na frente foram curadas. Todas as pessoas foram saradas. Como? Por causa da unção de Deus. E a unção de Deus, meu irmão, se você pegar desde o Antigo Testamento, até tinha casos ali de Deus derramar unção na vida de alguém para aquela pessoa fabricar ferramentas, espadas, armas eram fabricadas. Como, pastor? A unção de Deus dava sabedoria, dava capacidade para as pessoas fabricarem ferramentas. A unção de Deus te dá, ela te capacita para você trabalhar, para você ser diferente no seu emprego, para você ser diferente no seu ministério. A unção de Deus te faz ganhar vidas, a unção de Deus te faz curar as pessoas, a unção de Deus te faz você libertar as pessoas, a unção de Deus te faz escrever livros, a unção de Deus faz você pegar livros e ler e entender esses livros, a unção de Deus faz com que você realize coisas que outra pessoa sem a unção não faz. E viver sem unção, o crente viver sem a unção é uma loucura.
Porque o próprio Jesus disse a esse respeito. Lucas 24, 49, Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo: olha, não saiam para pregar a palavra, não saiam para trabalhar para mim sem a unção, sem o poder do alto. É diferente quando o crente tem a unção, é diferente quando o crente canta com unção enquanto o crente canta sem unção, é diferente quando o crente prega com unção, quando o crente está sem unção, é diferente. A minha oração é que nós não sejamos secos, mas que sejamos cheios da unção de Deus. Um dia alguém disse para mim assim: eu queria muito fazer um texto, fazer um esboço e pregar. Tal pessoa não era nem crente, que Deus o alcance em nome de Jesus. Ele falava numa boa intenção, porque ele acha bonito, ele acha legal a função pastoral. Mas uma coisa que ele não entende é que não basta você escrever, você anotar, o que é indispensável é a unção do Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa compreender é que a gente enxerga só quando os ministros, quando as pessoas estão em atividade. A gente se preocupa em querer fazer ou imitar aquilo quando eles estão em atividade, quando eles estão pregando, mas não aquilo que eles estão antes da pregação. Você pegou essa? Muitos querem o que você faz, mas não querem a vida que você leva. Ei, deixa eu falar, no nome de Jesus, nós vamos ser um povo que queima no fogo do Espírito Santo. Ai, pastor, o fogo do Espírito Santo é o fogo do inferno. Deixa eu falar, o fogo do inferno não é um fogo diferente não. O mesmo fogo que está no inferno foi Deus que acendeu. O fogo do Espírito Santo, ele purifica. O fogo do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele ilumina. O fogo do Espírito Santo, ele aquece a vida do crente. O fogo do Espírito Santo, ele alastra. Quem tem fogo do Espírito Santo não quer ficar com as coisas de Deus só para ele não, ele vai passando adiante. Eu declaro no nome de Jesus pessoas andando e caminhando no fogo do Espírito Santo. Não importa da forma que você chegou aqui, ou da forma que você começou a fazer parte dessa igreja, ou da forma que você começou a caminhar com a gente, o que importa é que você está colocando a palavra de Deus em prática. O que importa é que você está crescendo em graça e entendimento. E o que importa é aonde você vai chegar. Porque é normal você chegar aqui tudo arrebentado. O mundo nos arrebenta. Quantos estão aí? O mundo arrebenta com a vida de qualquer um. Mas a hora que a gente entra aqui e a gente fala: Jesus, ajuda-me a ajeitar e ajustar a casa, Deus nos dá sabedoria para alinhar, Deus nos dá sabedoria para consertar, Deus dá sabedoria para mudar a nossa vida. Diga comigo assim: eu preciso da unção de Deus. Aleluia. Pastor, como receber a unção? Nós falamos domingo passado, eu repito: desejando, pedindo, honrando ou recebendo alguém. Jesus disse que quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe o quê? O galardão de profeta. É que às vezes as nossas referências estão tudo lá no mundo. Como eu vi o cantor Fernandinho falando, ele falou o seguinte: eu nunca vi na Bíblia o Davi indo lá no acampamento dos filisteus para receber inspiração para os seus salmos. Se você não entendeu, eu vou parafrasear. O Davi, sendo de Deus, nunca foi no acampamento dos incircuncisos para receber inspiração para escrever os seus salmos. A gente não precisa das coisas do mundo para nos inspirar. O que nos inspira é o Espírito Santo de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, andando com quem tem unção, por imposição de mãos, lendo livros de pessoas ungidas, assistindo pregações de homens ungidos. São várias formas e muito mais que eu não coloquei aqui.
Agora, existem coisas que podem bloquear a unção de Deus na nossa vida. E aquilo que Deus colocou no meu coração é fazer com que você libere a unção em seu favor. Libere a unção para ser transformação na sua própria vida. Eu estou falando para crentes, amém? Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje decida receber a Cristo, porque nunca você receberá a unção, o poder, sem ter Cristo, o dono da unção. Agora eu falo para crentes que estão bloqueando a unção na sua vida. Crente, aprenda a liberar a unção na sua vida. Pastor, o que pode bloquear a unção na minha vida? Palavras de incredulidade, anote isso. Palavras de incredulidade. O que são palavras de incredulidade, pastor? O que significa isso? É aquilo que não está em harmonia com o que Deus diz, com o que Deus fala. Palavras de incredulidade faz com que a unção seja bloqueada. Deus te chamou para liberar a unção, não para bloqueá-la. Frases do tipo, Deus não está comigo. Frases do tipo, eu não consigo servir a Deus. Eu não sei se sou abençoado. Eu não consigo amar. Eu não consigo perdoar. Eu nunca serei feliz. Vou morrer cedo. O dinheiro nunca dá. Todo mês é a mesma coisa. Todos prosperam menos eu. Meu filho não tem jeito. Meu marido, minha esposa, isso e aquilo não tem jeito. Palavras de incredulidade. Palavras que estão fora de harmonia com o que Deus diz. Quantos querem aprender nessa noite? Diga comigo, Espírito Santo, fala comigo, ensina-me em nome de Jesus. Você precisa entender algo, que quando você libera palavras de incredulidade, você está liberando pelo menos 3 coisas. Número 1, insegurança, medo e dúvida. Insegurança, medo e dúvida. Quando você libera palavras de incredulidade. Eu não valho nada. As coisas não acontecem para mim, só acontecem com os outros. Olha o que você está liberando. Ou melhor, você tem o Espírito Santo dentro de você, pronto para esperar uma palavra para que ele opere, mas quando você não libera a palavra correta, a operação não acontece. Quem está entendendo isso? O que Deus quer ensinar às nossas vidas hoje é que você use as suas palavras para cooperar com você, com o seu crescimento. Será que liberando essas coisas será que se você liberar inseguranças, se você liberar medo, se você liberar dificuldades, será que liberando essas coisas você vai conseguir se apropriar daquilo que Deus tem para você? Responda para você mesmo. Será que você liberando inseguranças, medo, será que você vai se apropriar, liberando, usando a sua boca para liberar isso? Será que você vai conseguir se apropriar daquilo que Deus tem? É claro que não. Você nunca vai viver aquilo que Deus tem se a sua palavra não estiver em harmonia com a palavra de Deus. Escute isso. Escute isso. Provérbios 6:2 diz: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios está dizendo que palavras, as suas próprias palavras podem te aprisionar. As suas palavras podem te liberar, como podem te aprisionar. Muitas pessoas, muitos crentes, eles estão presos por causa das palavras que eles liberaram no passado. Pessoas estão se prendendo
porque estão liberando palavras erradas. O que Deus deseja, pastor? Deus deseja que você concorde com Ele. Escute, preste bem atenção aqui, por favor. Satanás não pode roubar essa mensagem do seu coração. Deus deseja que você concorde com Ele. Pastor, como que eu vou concordar com Deus? Quando isso acontece, pastor? Quando você diz o que Deus diz. Quando você fala o que Deus fala. Ainda não entendi, pastor. Ok, eu quero falar para você. Quando você diz, eu vou morrer com essa doença, você não está concordando com Deus. Mas quando você diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, você está concordando com o que o Deus diz. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quando você diz, não, todo mês é assim, é uma miséria que só, a minha vida não vai para frente, olha, o dinheiro não dá nunca. Quando você diz isso, você não está concordando com Deus. Você concorda com Deus quando você diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Quando você erra, o diabo diz, você não é nova criação, coisa nenhuma, você ainda é a velha criatura perdida, sem a graça de Deus. Você precisa falar o que Deus diz. Eu sou nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem algumas pessoas que dizem assim, não, pastor, eu não vou ficar declarando mentira. Se eu estou sem dinheiro, eu vou falar que eu estou com dinheiro. Não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. É muito importante, muito interessante você entender e saber diferenciar o que é uma verdade física e o que é uma verdade espiritual. Nunca, se confessarmos a palavra de Deus, nunca estaremos confessando uma mentira. Nunca. Você não precisa ficar declarando o que você vê com seus olhos fisicamente. Sabe qual é a diferença da vista e da visão? É que a vista declara aquilo que você vê. A vista fica, você fala aquilo que você está vendo fisicamente. Visão, você declara aquilo que você quer ver. Crentes em Jesus Cristo, vocês precisam entender, vocês precisam compreender, e vocês precisam começar a praticar e a declarar aquilo que vocês querem ver. Vocês precisam de visão. Crente, andar com crente sem visão é complicado. Tudo não vai, tudo não dá certo, tudo é complicado, tudo é difícil, tudo não vai dar certo. Essa coisa não... Eu quero citar um exemplo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando Deus disse para o seu povo que Ele daria a terra prometida. Deus disse o que? É de vocês, eu vou dar. Mas aí quando enviaram os 12 espias, 10 voltaram com um testemunho e 2 voltaram com outro testemunho. 10 espias voltaram dizendo, não dá, tem gigante. A coisa é complicada, ferrou, como diz alguns, não dá certo, complicou, já era, não dá. 2 voltaram, dá, porque Deus falou que dá. Dez voltaram. É muito interessante que os 2 que falaram que dá, é os 2 que você lembra o nome, Josué e Caleb. E a Bíblia fala o nome dos outros 10. Mas por que a gente não lembra? Porque quem desacredita, quem não tem fé, quem é incrédulo fica para trás. E quem tem fé e rompe sempre é lembrado. Eu quero declarar no nome de Jesus. Tem pessoas que não estão nem levantando a mão, mas por favor, se você quer receber, levante a sua mão e diga assim, ó, eu vou ser diferente. Eu tenho um espírito diferente.
Tem pessoas que pulam, tem pessoas que vibram, tem pessoas que eles estão animados. Por quê? Porque depois que eles viram o milagre acontecer. Eu quero te chamar agora a atenção para que você se alegre antes das coisas acontecerem. Comece a dizer aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ah, pastor, Miriam dançou. Sim, dançou depois que viu o mar se abrir. Eu quero ver dançar antes do mar se abrir, só com a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer e estamos fazendo. Nós dançamos e pulamos antes do mar se abrir. Por quê? Porque Ele já falou que vai abrir. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Se Ele falou, eu já me alegro, porque vai acontecer. Aleluia. Aleluia. E o que aconteceu, pastor? Os 10 incrédulos que falaram que não vão conseguir entrar, porque olha, lá tem gigante. Os 10, sabe o que eles fizeram? Eles contaminaram todo o povo. Incredulidade contamina. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com quem é incrédulo. Contaminaram todo o povo. E os outros dois, pastor? O que aconteceu com os outros dois? Os outros dois também não viram os gigantes? Eles viram os gigantes, mas eles não se atentaram nos gigantes, eles se atentaram na palavra. Que palavra? Que não é nosso, Deus falou que é nosso, é nosso. E é interessante que eles saíram e falaram: gente do céu, vocês não têm noção o tamanho das uvas que tinha lá. Homens de visão, mulheres de fé, eles já veem o resultado já prontinho. Olha, eu estou sentindo o sabor das uvas. Começa a sentir o sabor da vitória que você precisa, meu irmão. Começa a sentir o sabor da vitória que você precisa, minha irmã. A Bíblia diz que a fé chama a existência. Sabe aquilo que não existe no físico? A fé chama a existência. Sabe o que é isso? A fé traz a existência. Eu nunca ensinei que a fé é ignorar o problema. Não estou doente não. Eu não estou enfermo não. Não, a porta não fechou não. Não, a fé não é ignorar o problema. A fé é trazer a existência pela palavra de Deus, é trazer a solução pela palavra de Deus. Traga a solução pela fé, meu irmão. Traga a solução pela fé. Agora, uma coisa interessante é como a gente vai concordar com Deus, como a gente vai falar como Deus fala, como a gente vai dizer como Deus diz, se a gente não conhece a palavra dele. Vem comigo. Vem comigo. Você não medita nas escrituras, você não medita na palavra, você não escuta pregações, a pessoa, você não. Como você vai concordar? Para a gente concordar com alguém, a gente precisa ouvir alguém. Quando a gente escuta a palavra de Deus, aqui você está sentado, talvez o diabo soprou no seu ouvido dizendo o seguinte: olha, você está perdendo o seu tempo de estar aqui. Eu quero te falar que você não está perdendo o seu tempo de estar aqui. Você está armazenando preciosidades, palavras-chave que te ajudarão em momentos de dificuldade. Nunca vai ser desperdício, nunca vai ser perca de tempo a gente parar para ouvir a palavra de Deus. Jesus chega no local, é atendido por uma mulher, e essa mulher deixa Jesus e fala: Jesus, fique aí que eu vou fazer as coisas, eu tenho muitas coisas para fazer na casa. E a Maria fica ouvindo Jesus. A Marta, ao ver Maria ouvindo Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, geralmente quem está em ativismo, em muita atividade, ela fica desconfortável quando vê alguém descansando. Quem é muito cheio de atividade fica incomodado quando vê alguém descansando. É por isso que muitas pessoas, aleluia,
É por isso que muitas pessoas, eles não entendem como nós vivemos no Evangelho. Porque os religiosos querem fazer por merecer, precisa fazer para merecer. E aí quando eles vêm e escutam nossas pregações, nossas mensagens, eles ficam falando, é heresia, é loucura. Por quê? Porque nós aprendemos a descansar. E quando Marta falou, Jesus, fala para Maria me ajudar, Jesus, está aí parada aí ouvindo. Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. Maria, porém, está fazendo o que é certo, urgente, que é para agora. Maria está ouvindo a boa parte, a parte que não lhe será tirada. O que você ouve da palavra de Deus e guarda, essa parte não será tirada. Muitas vitórias que nós nos apropriamos, sabe por quê? Foi por causa de pregações e mensagens que eu ouvi no passado, livros que eu li no passado, Bíblia que nós meditamos no passado. Deus sabe treinar seus filhos, Deus sabe preparar. O crente que não medita, o crente que não medita na palavra, não é treinado com a palavra, esse crente é pego de surpresa direto. Quando você escuta a palavra de Deus, olha, alguns irmãos aqui no nosso meio pegaram esse negócio de Covid-19, mas ao conversando com alguns, eles disseram, eu estava tranquilo. Por quê? Porque ouviram a palavra e souberam que Jesus dá o livramento, porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. E se não tivessem ouvido? E se não tivesse entendido? E se não soubesse dessas verdades? Tem pessoas que pegaram o Covid depois daquele estudo que a gente fez por live, de 4 dias falando sobre o livro Cura Pão dos Filhos. O diabo soprava na minha cabeça, não vale a pena você ficar aí ensinando, tem ninguém na live. Você ia olhar, tinha 8 pessoas, você ia olhar, tinha 9 pessoas. Mas meu irmão, valeu a pena sim, porque estão aí, para a glória de Deus. Pode levantar a mão, irmã Gislaine, desculpa, estou errando o nome. É tanta Gi nessa igreja que eu vou falar para você, viu? As Gi, levanta a mão. Pum, pum, pum. Tem mais Gi aí no nosso meio? Ai. Já tem gente me imitando já. Esse ai, hein? Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Tá aí o irmão Jorge também. Estava tranquilo. Foi internado. Eu fiquei doido com ele. Meu Deus, eu estava comendo. Ele falou, pastor, estou sendo internado. Daqui a pouco parei de comer na hora, fui orar por ele. Foi internado, mas estava tranquilo. Por quê? Porque a palavra foi rema no coração dele. A palavra de Deus é rema no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Então me dá a dica, pastor. Quer concordar com Deus? Conheça a palavra de Deus. Não fica pensando, será que eu vou comprar esse livro? Será que eu vou comprar essa Bíblia? Será que eu vou comprar? Não, invista. Lá em casa eu tenho um livro de 100 e poucos reais que eu comprei, livro de 90 reais, livro de 300 e poucos reais. Tudo por quê? Porque você quer conhecimento, você precisa pagar o preço por ela. Aleluia. Alguns filhos de Deus estão se complicando as suas próprias vidas por causa das palavras que elas estão liberando. Provérbios 18, 21. Olha que texto magnífico. 18, 21 de Provérbios diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua língua, a sua boca, tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você está declarando? Não precisa me responder não. O que você está declarando? O que você está falando? Lembre-se que aquilo que você libera, você pode colocar em operação a unção de Deus, ou você pode colocar em operação outras coisas. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la
comerão do seu fruto. Quer comer bons frutos na vida? Quer comer coisas boas na vida? Comece a liberar coisas boas com a sua boca. Se você nunca fez isso, eu encorajo você a fazer. Vá para o espelho, olhe para você e comece a declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Nos momentos mais difíceis, de complicações, de problemas, de situações adversas, olhe para o espelho e comece a declarar sobre você: eu sou abençoado, eu sou comece a liberar. Eu já fiz isso, porque nós precisamos crer na palavra, que a boca nos prende, a língua pode nos prender, as nossas palavras podem nos prender, como podem também nos liberar. E elas vão nos liberar. Nós daremos conta das coisas que falamos. Mateus capítulo 12, versículo 36. Olha lá o que Jesus disse. Versículo 36 de Mateus 12. Jesus disse: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Versículo 37. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Escute, a vida que você levava antes de receber a Cristo, antes de conhecer a luz, o Evangelho, isso ficou para o passado, não leve em consideração, foi lançado no mar do esquecimento. Nós estamos falando uma vida depois que você conheceu o Evangelho. Quantos estão comigo? Jesus disse que pelas suas palavras você será absolvido ou você será condenado. Nós vamos dar conta. Sabe aquelas palavras do tipo, aquele pastor lá, ele fica operando aquele negócio, não é milagre coisa nenhuma, aquilo lá é demônio. Cuidado. Cuidado no que você fala. Cuidado naquilo que você é instigado por outros para falar. Por que Jesus disse essa palavra, pastor? Porque os fariseus, os religiosos da época, estavam falando que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus disse o seguinte: se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido, ora. Não, eu expulso pelo Espírito de Deus. Quantas coisas que a gente escuta, quantas blasfêmias que a gente escuta. Tome cuidado com a sua boca. Você precisa colocá-la em seu favor. O que está sendo liberado? Qual a sua boca é fonte do quê? Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã. Que a minha boca é uma fonte, mas tem que ser uma fonte de bênção. Tiago capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 3,9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ei, crente em Jesus Cristo, a sua boca é uma boca para liberar bênçãos. Um dia um pastor foi urgentemente na casa de uma pessoa, na casa de um pai onde estava quase matando literalmente o seu filho. Chegando lá, o pastor falou: o que está acontecendo aqui? Eu posso ajudar alguma coisa? Eu vou matar esse moleque, ele disse. Por quê? Eu vou matar porque ele disse para mim que ele é homossexual. Ele disse, e eu não criei filho meu para ser homossexual. E aí sabe o que aconteceu? O menino chegou e disse: pastor, posso falar? Pode. O primeiro a declarar que eu sou homossexual, o primeiro foi meu próprio pai. Porque quando ele me chamava para ir nos jogos de futebol, eu falava que não, porque eu não gosto de futebol. Ele falava: fica aí, mariquinha, fica aí, menininha, fica aí. O próprio pai declarou. Para a glória de Cristo Jesus,
O pastor ministrou uma palavra, aquele menino se converteu, cresceu, passou o tempo e o pastor fez o casamento dele com uma mulher, para a glória de Cristo Jesus. Mas deixa eu te falar, cuidado naquilo que você declara na sua própria vida e aquilo que você declara na vida daqueles que você tem autoridade. Quantos estão comigo? Cuidado naquilo que você declara sobre a vida das pessoas. Aquele fulano tem que mais se dar mal mesmo. Saiba que antes da maldição chegar, na verdade passou por aqui na boca. Você está recebendo isso. Quantos entendem isso? A sua boca é boca de bênção. A sua boca tem que proceder bênção. A sua boca tem que saber liberar bênção. A sua boca não pode liberar maldição e bênção. A sua boca é para bênção. Eu estou realçando isso. A sua boca é boca para bênção. Comece a declarar as palavras no seu favor. Não tem dinheiro agora não, mas em nome de Jesus, Deus vai abrir a porta para a minha vida. A porta vai abrir. Meu casamento, olha, está complicado agora, mas em nome de Jesus, Deus vai operar no meu casamento. Começa a declarar, começa a falar, começa a criar as mudanças através da sua boca. Comece a mudar. Pastor, eu não tenho vivido coisas novas. Comece a declarar coisas novas. Quantos têm coragem? É fácil você profetizar coisas boas. É fácil você profetizar quando as coisas estão indo tudo bem. É fácil você ter muita grana e dizer: o ano que vem eu vou trocar de carro. É fácil você dizer isso. Eu quero ver você chamar a existência daquilo que é loucura agora. Você não tem nada, você está declarando. Você está aí? Você vem comigo? Mas é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Para confiarmos na palavra dEle. Deus nos confiou para chamar na palavra. É o que basta, é a palavra dEle. E eu chamo a existência em nome de Jesus. Eu libero a unção através das minhas palavras. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou morrer no meio do caminho, eu não vou desviar, eu não vou sair. Eu vou ser cada dia mais usado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que você tem que declarar. Quando aconteceu aquelas tragédias na vida de Jó, quantos lembram de Jó? O Jó libera algo, sabe o que ele libera? O que eu temia me sobreveio. O medo faz você declarar coisas. Com certeza o Jó ficava declarando: eu não sei o que eu vou fazer se eu perder isso, eu não sei o que eu vou fazer se eu perder aquilo, eu não sei o que eu vou fazer. Vixe, se acontecer isso comigo, eu acho que acaba. Para de liberar essas coisas. Quem está me ouvindo? Se eu perder minha namorada, ixi, eu não sei o que fazer. Se eu perder o meu emprego, ixi, eu acho que eu vou morrer. Se eu perder, cuidado. Liberar essas coisas. Comece a liberar as coisas em seu favor. A minha família não vai servir a Jesus Cristo. Minha família serve a Jesus Cristo. Eu sou totalmente suprido em Cristo Jesus. Ok. Quantos estão recebendo isso? Como eu libero a unção, pastor? Marcos capítulo 11, versículo 23 e encerramos. Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. A fé, quantos acreditam que a fé move montanhas? Levanta a mão. Pode abaixar, porque não é por aí não. Por que não, pastor? Porque a fé somente não move montanhas. O que move é você falar com fé. Quantos pegaram essa? Não adianta você ter uma baita fé dentro de você se você não souber liberá-la. Você libera medo pelas palavras, você libera fé pelas palavras. Jesus disse: eu lhes asseguro. Jesus nem precisava falar isso. Tudo que Jesus fala é bem assegurado, é ou não é? Tudo que Jesus fala é verdade por completo, é ou não é? Mas ele disse: eu lhes asseguro que se alguém disser, olha lá, disser a este monte,
Levante-se, atire-se no mar e não duvidar em seu coração. Pastor, como que eu libero a unção? Olha lá, quando você diz e não duvida em seu coração, mas você crê que aquilo que você está dizendo vai acontecer. E quando isso acontece, o que acontece? O que você disse será feito. Olha para quem está do teu lado e fala assim para ele: quanto tempo, hein? Fui descobrir isso só hoje, hein? Mas graças a Deus não é tarde. Libere, você tem isso em seu favor, a fé no seu coração, e você liberar, as coisas mudam, gente. Se coloque em pé. Aprenda a liberar. Não bloqueie a unção. Não bloqueie a unção.